a graça de Cristo Jesus possa estar entrando na sua vida, na sua casa, nesse dia. No estudo de hoje, nós vamos continuar falando o conceito de primícias. Nós vimos que nós já tivemos 3 estudos e no primeiro vídeo nós falamos o conceito básico de primícias. No segundo estudo, nós falamos a respeito de Cristo como primícia dos que dormem. E também quando ele foi se apresentar ao Pai como primícias da cevada. No estudo passado, nós falamos a respeito da vinda do Senhor quando ele volta após essa oferta para vir buscar a cevada que ficou no campo, do qual nós já apresentamos a vocês, de que nós entendemos que essa cevada simboliza a noiva do qual o Senhor vem buscar. Entendemos que a noiva tem que ter a mesma natureza do noivo. Então, se o noivo veio como a primícia da cevada, então aquele cereal do qual o noivo volta para buscar também tem que ser cevada. Hoje, nós falaremos um pouco mais a respeito do conceito de primícias. E um desses conceitos nós encontramos lá no livro de Apocalipse, no capítulo 14, quando diz que os 144 mil são as primícias que foram compradas de toda a terra para Deus e para o Cordeiro. Hoje, então, o nosso estudo será sobre os 144 mil. A quem se refere a palavra de Deus aos 144 mil descrito no livro de Apocalipse, no capítulo 7, e a quem se refere os 144 mil descrito no livro de Apocalipse, mas só que agora no capítulo 14. Será que são as mesmas pessoas, o mesmo grupo? Ou será que nós teremos uma nova interpretação aqui hoje? Eu peço que você continue, assim como eu já venho pedindo por todos esses vídeos que nós já temos apresentado a vocês, que vocês continuem com o seu coração aberto, deixando que o Espírito de Deus possa falar em você, se desprenda de qualquer pré-julgamento ou de qualquer teoria já formada, ao longo de todos esses conhecimentos que você já tem herdado durante essa trajetória na palavra de Deus. Mas que hoje você possa deixar que o Espírito de Deus possa revelar em você aquilo que Deus já tem revelado agora para os nossos dias, que são os últimos dias. Então, venha comigo e ore por mim, para que o Senhor possa me usar como canal para abençoar não somente a minha vida, mas a sua vida e a de todos os nossos irmãos que junto conosco estarão assistindo a esse vídeo. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, como de praxe, eu tenho mania de dar algumas palavras, algumas observações antes de começarmos os nossos estudos. Hoje não vai ser diferente. E eu já quero fazer umas observações a vocês. E antes de mais nada, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar de volta aqui, Todas as vezes que eu gravo vídeo, eu posso dizer com certeza que é uma felicidade estar compartilhando das coisas que Deus tem me dado a vocês. Mas hoje eu quero fazer algumas observações. Eu sei que não vai ser muito boas observações que eu irei fazer para algumas pessoas, mas é necessário que eu assim faça antes de nós iniciarmos tudo aquilo que nós já temos preparado para dividir com vocês no dia de hoje. O que acontece? O estudo, como eu havia dito logo na introdução desse vídeo, nós vamos falar a respeito de 144 mil. Eu quero fazer uma observação a vocês, meus queridos irmãos, que eu tenho demorado a fazer os vídeos, como eu disse, eu estou trabalhando muito, só que eu obtive algumas coisas de vocês. É que na realidade eu tenho lutado para compor os estudos, em especial, o estudo falando sobre 144 mil. E por que eu tenho lutado muito? Eu tenho resistido muito para falar sobre esses estudos. Porque ao longo desse período de preparação, eu tenho recebido muitas revelações de Deus. E eu acho que agora que eu vou ter que falar algumas coisas que eu acho que não vai deixar algumas pessoas felizes, mas enfim, eu preciso falar, porque vocês vão perceber, vocês vão notar
o que que acontece? Eu simplesmente, as revelações que Deus tem me dado, muitas delas, infelizmente, eu não poderei compartilhar via internet. Eu não poderei compartilhar para vocês. Muitas delas eu terei que compartilhar com pessoas próximas ou a quem Deus quiser que eu assim fale. E você me diz assim, mas irmã Regiane, por que você está dizendo isso? Eu vou dizer para vocês o porquê. Quando eu estava estudando, já tem mais ou menos um mês e pouco, algumas coisas que eu recebi em sonho de Deus a respeito dos 144 mil, porque eu tinha uma ideia totalmente diferente dos 144 mil. Eu compartilho isso. O que eu vou apresentar para vocês é extremamente novo para mim. Eu não aprendi isso, ninguém me pregou isso, ninguém me ensinou isso da igreja, nenhum pastor, ninguém me pregou isso. Eu aprendi isso de Deus, da revelação dada pelo Espírito de Deus. E para mim foi um choque, porque, como eu falei nos outros vídeos, eu pensava totalmente diferente. De tudo que eu estou ensinando a vocês, eu pensava totalmente diferente. E eu tenho compartilhado isso com vocês porque eu acho que tem pessoas que estão na mesma situação que eu, querendo respostas, e nenhum ser humano dá uma resposta decente pra gente, para as nossas dúvidas. E eu fiz um jejum, pedi a Deus, né, para que ele me revelasse, porque não revelasse para que eu trouxesse para vocês, até porque quando eu tive essa ideia, né, eu ainda não estava nem me programando em fazer esse estudo para vocês em relação a 144 mil. Se eu disser que eu estava programando, eu estou mentindo. Eu estava querendo sim fazer o estudo a respeito do arrebatamento da igreja, mas não sobre 144 mil, porque era uma coisa que ainda não estava totalmente sedimentada em mim. Então eu não podia ensinar uma coisa que não estava sedimentada em mim. E eu, nesse jejum, eu comecei a ter vários entendimentos. Eu, sentada lendo a Bíblia, né, lendo a palavra de Deus, eu comecei a ter vários entendimentos. Começou a vir várias informações para mim. E eu ficava espantada, porque eu nunca tinha tido. E eu conversava com a minha irmã, conversava com algumas pessoas, botava na internet para ver se alguém tinha entendido a mesma coisa que eu. Enfim, para resumir, porque senão vai ficar muito longo, eu não quero que a nossa introdução tome todo o espaço do nosso estudo, mas eu preciso fazer essa observação a vocês. Um dia Deus me deu uma informação muito valiosa, porque eu falei assim, Senhor, quem são os 144 mil de verdade? Quem são? Porque diz que o Senhor comprou de toda a terra. Quem são esse grupo? Quem pertence a esse grupo? Quais são as características dele? E eu estava mexendo no YouTube para ver os meus vídeos, né? Porque eu gosto muito de ver os comentários, aquelas coisas que a nossa interação, né? Até porque eu estou publicando para vocês, mas eu também gosto de manter uma interação, feedback com vocês, não só por e-mail, que eu me apaixono com as coisas que vocês mandam por e-mail para mim, vídeos, informações, sonho, eu gosto muito disso, mas eu gosto também de olhar os comentários, né? E na hora que eu estava olhando um dos comentários, do lado eu vi alguns vídeos, e eu não sei o que houve. Eu sei que foi dirigido por Deus. Eu cliquei em um vídeo ao lado que não era meu. Era um vídeo que alguém falava sobre alguma coisa do arrebatamento da igreja. E no meio desse assunto, estavam falando sobre 144 mil. Mas, na hora que eu cliquei nesse vídeo, ele automaticamente me levou para um vídeo falando sobre islamismo, né? E na hora que ele me falou sobre... Eu assisti aquele vídeo, né? Porque estava falando sobre as pessoas que são decapitadas por amor a Cristo. Estavam falando sobre os mártires. Isso. Estavam falando sobre os mártires nesse vídeo. E eu achei interessante, apesar que eu não concordei, né, com tudo que estava sendo dito ali. A interpretação da pessoa em relação aos 144 mil, a grande tribulação. Mas eu achei algumas informações ali muito valiosas. E na hora que estava passando um trecho desse vídeo, o Senhor falou comigo, nitidamente, algo que ele tinha me revelado. E na hora que o Senhor me falou, eu fui falar assim, não, deve ser coisa da minha cabeça. Aí eu cliquei rapidamente e procurei outros vídeos que falavam sobre esse mesmo assunto. O assunto é o porquê
os muçulmanos acreditam que quando eles morrerem, eles vão ter não sei quantas virgens, né? E porque eles, quando invadem, né, ou uma aldeia, ou alguma região, quando eles resgatam as mulheres, né, daquela região, eles violentam essas mulheres. O porquê? Eu tô falando isso para vocês, né? Para vocês pegarem o feedback, mas eu não vou ser clara, tá bom, irmãos? Mas os sábios, inteligentes, as pessoas que são inteligentes vão entender o que eu estou falando. E aí eu não consegui entender, né? Eu falei assim, não, deve ser coisa da minha cabeça. Aí eu comecei a clicar. Aí passaram-se mais alguns vídeos e eu estava assistindo e Deus começou a me dar outras e várias informações. E por conta disso, eu senti no meu coração, inclusive eu narrando isso para algumas pessoas, né, próximas a mim, falar assim, Jane, você não pode ser explícita, porque se você for explícita demais, você vai expor as pessoas que são seladas para serem os 144 mil. E o Senhor me falou nesse momento, quando eu estava assistindo esses vídeos, todas as características dos 144 mil. Eu vou falar algumas aqui nesse estudo, baseada na palavra de Deus. A Bíblia é 100% verdadeira. Eu quero dizer para vocês isso, a Bíblia é 100% verdadeira. Mas muitas coisas que poderiam estar aqui, informações valiosas que poderiam estar aqui, foram tiradas da gente, foram roubadas da gente. Mas tudo que nós precisávamos saber está aqui. Contudo, o que nós ainda temos dúvidas, nós podemos ajoelhar e pedir ao Espírito de Deus que Ele vai nos trazer revelação. Mesmo se essas palavras foram furtadas da gente. Então, algumas informações, irmãos, foram furtadas da gente, mas Deus é tão bom que através do Espírito de Deus, Ele já pôs essas palavras entre linhas aqui. Só que nós não queremos enxergar, nós não queremos acordar que a Bíblia está nos dizendo tudo. Tudo. Então, a gente manipula. Eu falo a gente porque, infelizmente, eu não posso falar muitos. Eu tenho que me incluir. Nós manipulamos a palavra de Deus para os nossos interesses, porque nós não queremos acreditar no que está escrito ali, que vai contra a tudo aquilo que a gente imaginou. Ou porque nós não nos encaixamos nos padrões descritos ali. Então a gente começa a formular, começamos a desenhar respostas que vão satisfazer os nossos interesses, mas elas estão aqui. E muitas das vezes a gente não quer enxergar justamente porque não satisfazem os nossos interesses. Então o que eu quero dizer com tudo isso, para nós acabarmos com essa história toda? É que eu não vou poder dizer a vocês claramente as características dos 144 mil. Quem quiser, ore a Deus que Ele vai responder. Porque já estão escritas. Só que você precisa abrir seu coração, a sua mente para aceitar. E uma outra coisa, porque eu não poderei trazer essas informações, assim como Deus me mostrou nesses vídeos e com o auxílio de outras pessoas que me acompanham, eu vou começar a expor pessoas aqui que muitos de vocês conhecem e têm essas características. E essas pessoas vão ficar expostas, vão ser alvos. Aí, o que você fala? Mas se você não falar, como é que essas pessoas vão saber que elas são 144 mil? Antes que alguém comece a me fazer uma opção de pergunta, porque eu sei que vão me fazer perguntas. Irmãos, essas pessoas já estão sendo despertadas, porque o Senhor iriam despertar todos os seus escolhidos nos últimos dias. Então elas não precisam que eu vá até a rede social e fale, olha, os 144 mil são assim, são assim, são assim, são assim, são assim. Não preciso, porque elas, através do Espírito de Deus, elas já estão sendo despertadas. E elas já estão recebendo todas as informações precisas. Até porque também eu não posso dizer, porque se eu disser, eu vou destruir o sonho de muitas pessoas aqui. Muitas pessoas que são servos de Deus fiéis, muitas pessoas que oram a Deus, que são pessoas tementes a Deus, mas não são os 144 mil.
Os 144 mil são grupos especiais que decidiram fazer uma escolha especial e por conta dessas características especiais, eles foram selados para serem a noiva de Cristo. Mas eu vou trazer um estudo aqui. Hoje o nosso estudo vai começar de trás para frente. Tudo hoje vai ser diferente no nosso estudo. Eu vou fazer um raciocínio de trás para frente, mas esse estudo vai ser um estudo bem legal, eu prometo a vocês, porque nós vamos falar aqui sobre o que esses 144 mil vão fazer nesse período da grande tribulação. Eu vou responder várias perguntas aqui, como por exemplo, me fizeram perguntar, e as crianças, onde ficam nessa história? Nós vamos responder aqui. Nós vamos responder vários outros assuntos que muitos de vocês me perguntam pelo e-mail ou pelos comentários, mas que hoje aqui pela palavra de Deus, através do Espírito de Deus, eu vou tentar responder vocês. Eu vou responder umas perguntas mais óbvias para vocês, para que possa também acalmar o coração de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Antes de nós começarmos, eu quero discutir com vocês a diferença de algumas coisas aqui, ok? Como eu disse, o estudo vai começar de trás para frente, porque se eu fizer uma ordem, uma sequência, ele vai ficar muito longo e muitos de vocês não vão entender nada, nada. Eu quero que vocês entendam aqui a diferença entre ira de Deus e grande tribulação. Tá? Eu quero que vocês entendam o conceito de grande tribulação e eu quero que vocês entendam o conceito de ira de Deus. Então vamos lá. Eu peguei no dicionário Aurélio e peguei também em alguns dicionários, né? Não para dizer que o Aurélio não seja completo, mas o dicionário diz que ira é um sentimento que é gerado por uma ofensa, dando origem a uma situação agressiva através de vingança. Então, resumindo, ira é quando alguém provoca o seu sentimento, gerando em você uma grande ofensa, ao ponto de você querer se vingar ou fazer uma revanche contra aquela afronta. Então, segura essa observação, tá bom? Ira é isso. Então, agora, o que é uma tribulação? O que os dicionários nos dizem a respeito de tribulação? Tribulação ou provação é o ato ou o efeito de provar, através de dificuldades, situações aflitivas ou sofrimento muito grande, que põe à prova a força moral, a fé religiosa, as condições de um indivíduo ou através de martírio, sofrimento ou tormento que o expõe a ter resistência ou não daquilo que ele sustenta. Isso está escrito no dicionário, tanto Aurélio, e eu vou botar também aqui outros dicionários. Então, esse é o significado de provação. E o seu sinônimo de provação sinônimo, para quem não sabe, é uma palavra semelhante. É martírio, sofrimento e tormento. Então aqui, irmãos, nós já sabemos a diferença de ira e de provação. Nós sabemos que provação tem a mesma coisa que tribulação. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós precisamos saber essa diferença para que a gente possa andar. E também precisamos saber se a igreja irá passar tanto pela provação, que é a grande tribulação, e se a igreja também irá passar pela ira de Deus. Porque até agora o que nós vimos pelo dicionário são conceitos totalmente diferentes, correto? Então vamos dar continuidade e vamos ver se a igreja também, além de passar pela grande tribulação, se ela passará pela ira. Vamos lá, no estudo passado eu falei para vocês a respeito do motivo de Jesus Cristo estar aqui nos 40 dias após a ressurreição dele, e só após os 40 dias que ele estava aqui ensinando os seus discípulos, né, confortando os seus discípulos, ele foi ao Pai. Nesses 40 dias, Jesus esteve aqui para confortar os seus discípulos, para aprimorá-lo para uma obra do qual eles iriam desenvolver. Eu também falei no estudo passado que durante 40 dias
Jonas foi à cidade de Nínive pregar para aquelas pessoas, a fim delas se prepararem ou se arrependerem, porque senão elas iriam ser pegas na ira de Deus, porque Deus iria destruir toda a cidade de Nínive. Vocês lembram por que Deus iria destruir a cidade de Nínive? Porque Deus estava irado com aquela cidade, com aquele povo. E o que nós vimos no significado de ira? Que é o sentimento gerado por uma ofensa, dando uma situação agressiva através de vingança. Lembra que a palavra de Deus diz que dele é a vingança, que nós não devemos vingar porque dele pertence a vingança? Então, aquele povo gerou uma ofensa tamanha a Deus que Deus queria destruir aquela cidade. Ou seja, eles despertaram a ira de Deus. Vão comigo, vão me acompanhando. Quando lá, em Gênesis, diz que havia apenas um único homem justo, que era Noé, e através de Noé toda a sua família foi salva, a palavra de Deus diz que não havia um único homem justo sequer na terra, exceto Noé. E Deus se indignou, se entristeceu de ter feito a raça humana, ao ponto de desejar destruí-la, acabar por completo. Mas por conta desse homem justo, ele poupou. Mas Deus pesou através do sentimento que toda a raça humana gerou em Deus, que era o sentimento de rebelião, né? Porque eles se rebelaram contra Deus, então eles geraram uma ofensa contra Deus, então Deus destruiu toda a raça humana. Aí você me diz assim, tá, irmã Regiane, o que tem tudo isso? O que você está querendo nos dizer? Eu estou querendo dizer para vocês, como eu falei que o estudo vai começar de trás para frente, quebrar algumas dúvidas que vocês têm a respeito, muitas confusões que muitos fazem de ira de Deus e de provação. Quando algumas pessoas dizem assim, que Deus não nos predestinou para a ira. Entendeu? Ira é uma coisa, provação é outra, completamente diferente. Vamos lá. Então, a provação, a grande tribulação do qual nós vamos falar aqui nesse estudo no dia de hoje, ela não quer dizer, ela não tem nada a ver com a ira de Deus. A ira de Deus é uma coisa e a provação que a igreja que fica aqui na terra irá passar não tem nada a ver com a ira de Deus. A ira não foi destinada para o povo de Deus, mas a provação sim. Jesus, ele nos ensina através das suas atitudes que os seus santos também são provados. Mas antes de serem provados, eles são preparados. Aceite o preparo quem quer. Quem não quer, vai ser igual um aluno que a professora está ensinando o ano todo uma lição, no final, na prova final, o aluno não estudou, não fez nada, não se aperfeiçoou, leva um 0 e é reprovado. É assim que funciona. Eu quero falar para vocês uma coisa, é que a grande tribulação, do qual nós já lemos o conceito aqui, ela virá para aprimorar, amadurecer os frutos que ficaram nessa terra, nada mais, nada menos é o trigo, a forçá-lo a amadurecer. A grande tribulação nada mais é do que fazer com que os filhos de Deus, que ainda são meninos na fé, se tornem maduros na fé, a fim de conseguir ter uma perfeição em Cristo Jesus. A noiva de Cristo, ela já se preparou. Ela é os primeiros frutos porque ela se preparou muito antes de todos os seus irmãos. A noiva de Cristo, ela não é uma menina na fé. Ela não é um menino na fé. Ela não bebe leite racional. Ela se alimenta de coisas, de alimentos sólidos. A noiva de Cristo, ela é o primeiro fruto a amadurecer de toda a seara que o Senhor veio e plantou. E quais são os primeiros cereais que amadurecem em uma plantação, como nós já aprendemos? Os primeiros cereais que amadurecem em uma plantação é a cevada. Quem amadurece tardiamente é o
trigo. Por isso que a noiva de Cristo, ela tem a estatura perfeita para ser comparado com Cristo, para ser a semelhança de Cristo. Então, ela já está muito mais aprimorada para receber um alimento do alto do que muitos. Então, essas pessoas, por mais tempo que elas estejam na casa de Deus, elas não amadureceram. Elas ainda são meninos na fé. E ser maduro em Cristo não está diretamente relacionado a tempo de igreja. Tem pessoas que se convertem agora e amadurecem muito mais rápido do que quem está há 30, 40 anos na casa de Deus. Então, qualidade de maturidade não está relacionado diretamente a tempo de igreja, mas sim ao terreno do qual a semente foi plantada, o coração e a vida espiritual. Então, tem pessoas que estão muito mais inclinadas à palavra de Deus, muito mais sensíveis à voz de Deus, e se deixam ser moldado como um barro na mão de oleiro. E na mão de oleiro, essas pessoas conseguem adquirir a forma que o oleiro quer. Então, elas se deixam muito mais facilmente ser moldadas pela mão do seu Senhor, da qual pessoas que têm as suas características totalmente resistente e não deixa o Senhor as moldar. Por mais tempo e conhecimento que elas têm na casa do Senhor, elas ainda continuam estagnadas com a sua imaturidade, com a sua meninice na fé. Essas pessoas pertencem ao grupo do trigo. Então é uma das características que eu já estou falando logo para vocês. Então o trigo, eles ficarão aqui na grande tribulação para fazer a sua casca se separar das impurezas e fazê-los amadurecer o mais rápido possível. Uma outra característica que eu quero falar para vocês, após a colheita, eu vou fazer uma observação a vocês. Quando se faz uma colheita, geralmente se limpa todo um terreno, certo? Eu vou trazer linguagem bem simples aqui para que vocês possam entender, tá bom, irmãos? Se limpam todo o terreno, queima as palhas de que ficaram ali, destrói tudo que ficou ali para limpar o terreno. Após essa limpeza, haver uma outra plantação, entendeu? O que nós entendemos aqui é que após o trigo, primeiro é a cevada que vai. Nós já falamos nos outros estudos e vocês que não acompanharam, voltam nos estudos passados e vocês vão entender. Então, após a colheita da cevada, vai passar-se um período e vai ter a colheita do trigo. Só que quando esses frutos que são trigo forem arrebatados, aí sim é o arrebatamento, o Senhor virá limpar todo esse terreno, vai tacar fogo, vai limpar tudo. E aí sim, nós, na nossa linguagem, nós vamos dizer, vai ser a ira de Deus. A ira de Deus virá sobre as ofensas. Porque, não sei se vocês já perceberam, quem trabalha com plantação, há sementes que vocês plantam, que a gente planta, mas que, por mais que a gente dê adubo, por mais que a gente dê água, elas não germinam. Elas foram plantadas igualmente assim como os outros, mas elas não germinam. E outras que a gente nem plantou aparecem ali carregada pelo vento, né? Mas não fazem parte da plantação. Então essas sementes que foram plantadas, mas que não deram frutos, e essas sementes que foram carregadas pelo vento e caiu justamente no meio da nossa plantação, elas ficam nesse terreno e elas também são queimadas para que elas possam sair desse terreno e o terreno se tornar limpo para haver uma outra plantação. Resumindo, porque eu não vou falar sobre o Apocalipse, porque não é isso, e eu não sou uma estudante nata do Apocalipse. Tem pessoas que vão falar muito melhor do Apocalipse do que eu, mas eu já sei pela interpretação que Deus tem me dado a ordem do Apocalipse, a ordem dos fatos que vão acontecer. Por isso que hoje eu falei para vocês que o nosso estudo vai ser de trás para frente, mas eu não vou discutir o Apocalipse, eu vou discutir apenas o tópico que nos interessa a respeito dos 144 mil. Porém, eu vou pegar uma parte de algumas coisas para que vocês entendam o meu raciocínio. Então, quando o terreno é limpo, né, que é como eu falo para vocês que foi após o arrebatamento da igreja, que vai acontecer após o arrebatamento da igreja, que Deus vai trazer fogo na terra para que limpe-se tudo, porque o reino milenar precisa acontecer. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a ira
ela é diferente de grande tribulação. Então, quando algumas pessoas falam assim, mas a gente vai passar por todo o sofrimento, porque que ideia é essa de nós passarmos pelo grande sofrimento se nós não estamos destinados à ira? Está confundindo. A grande tribulação é para aprimorar e para forçar aquele fruto que não amadureceu a amadurecer, é para forçar a criança a adquirir a estatura de um varão. Antigamente, na Idade Média, né, hoje é difícil a gente ver isso, mas quando uma criança, quando ela estava na linha sucessória de um reinado, eram dadas a ela, ao rapazinho, ao menino, algumas implicações do qual iam desenvolver o instinto de liderança nele. Então o pai o separava, né, ensinava, botava guerreiros, pessoas para fazê-lo treinar na luta, conselheiros, pessoas que pudessem dar conselhos a ele, que ele pudesse entender a história do reino dele, para que, mesmo ele sendo muito novo, mas que ele já começasse a adquirir comportamentos de homem. Então isso é obrigando ao menino a se desenvolver o mais rápido possível, até porque naquela época a expectativa de vida não era tão longa quanto a nossa. Hoje a gente vive 70, 80, muitos até 100 anos. Naquela época a expectativa de vida, muitos não chegavam nem a 30 anos. Outros chegavam no máximo a 40 anos. Não existia isso. Então os pais preparavam os seus meninos para que eles fossem herdar o seu reinado, mas com a astuta de um homem, com o comportamento de um homem. Porque senão, se ele fosse herdar o trono com o comportamento de menino, se fosse sentar no trono um menino, quem ia dar respeito, qual autoridade que o filho dele ia ter sobre as nações, sobre a nação do qual ele estava reinando? Então era muito importante naquela época se preparar a criança o mais cedo possível para que ela adquirisse comportamento de rei. Por mais que o pai dele ainda estivesse no trono, mas ela tinha que adquirir qualidade de um sucessor. Por isso que eu digo que todos os que não adquirem um amadurecimento rápido, eles não podem jamais reinar com Cristo. Reinar como rei. Reinar com Cristo é diferente de reinar como rei. E quem vai reinar como rei é a noiva. Só que eu vou aproveitar então essa diferença. Então a gente já viu que a ira é quando a gente desperta algo, né, de Deus e ele quer destruir tudo. A igreja não estará aqui nesse momento. Agora, a aprovação, ela é necessária para que todos nós adquiramos o comportamento, a mentalidade, a estatura daquilo que Deus quer, a ponto de nos tornarmos como varão perfeito. Agora deixa eu falar uma outra coisa a vocês. Vamos abrir lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 8. Eu sei que vocês estão fazendo, sei que tem pouca força, vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Versículo 10. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra. Eis que venho logo, guarde o que tem, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Uns dizem, algumas versões dizem, para que ninguém roube de vocês a coroa. Eu vou ler ainda, mas continua, eu vou só traduzir, só interpretar isso que nós acabamos de ler. Esse grupo daqui da igreja de Filadélfia, eles já estão sendo provados. E por conta da provação que eles estão tendo, e eles não negarem, e eles passarem por essa provação, o próprio Senhor Jesus, que quem está falando é o próprio Cristo aqui, diz que eles serão poupados do grande sofrimento que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova quem? Os povos da terra. Olha o que nós acabamos de falar sobre provação. Então essas pessoas, elas já estão sendo provadas e já estão sendo aprovadas. Como eu posso dizer isso? Que ele mesmo diz no versículo 8, eu sei o que vocês estão fazendo, sei que tem pouca força.
vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Ou seja, eles têm sido fiéis, eles têm passado pela prova. E eles não têm negado a Cristo. Agora ouça uma coisa que vem. Tem, claro, eu poderia descrever várias coisas aqui, mas é só para vocês pegarem o que eu estou querendo dizer por alto. Porque mais à frente eu tenho uma outra coisa a falar para vocês. Ouça o que ele diz assim: eu venho logo, no versículo 3, no versículo 11. Guarde o que você tem para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Ou uma versão fala: guarde o que tem para que ninguém roube de vocês a sua coroa. Agora, estranho isso, né? Abramos lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 12. Que prêmio é esse? Porque se todos nós somos salvos em Cristo, nós herdamos a salvação em Cristo. Então, se todos nós, já que somos salvos, temos a garantia de que nós vamos ser arrebatados, por que a gente tem que guardar algum prêmio? A salvação já não é o suficiente? Olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses, no capítulo 3, versículo 12 e por diante. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já estou perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmão, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio, ele fala quem é, o que é o prêmio. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Versículo 15. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Então, ele diz aqui que todos os que são maduros devem ter essa visão. Ele não deve se satisfazer apenas com a salvação, que é dada gratuitamente por Deus. Mas eles devem ter o foco, o alvo, que é o quê? A coroa da vida. A coroa, o prêmio, que está reservado para todos os maduros, para todos os que são comprados em Cristo, porém os que foram lavados em Cristo, que aceitou a sua vocação. O próprio Paulo diz, no versículo anterior, ele diz assim: quero tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele é na sua morte, com a esperança de que eu mesmo já ressuscitado da morte para a vida. Entende o grau de imaturidade? Ou seja, não é salvação, mas fazer parte do sofrimento de Cristo. Voltando ao Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 12, diz assim: a pessoa que conseguir a vitória, olha o que Jesus diz: farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus, e essa pessoa nunca sairá dali. Preste atenção nessa palavra. Escreverei nela o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que virá do céu da parte do meu Deus. E também escreverei nela o meu novo nome. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Já começou a ligar uma coisa com a outra? Vai escrever nela, nessa pessoa que for vencer, o nome do Pai, o nome da Nova Jerusalém e o nome do Cordeiro, o próprio nome dele, que é o novo nome. Preste a sua atenção. Agora nós vamos entrar no que eu quero dizer a vocês. Vamos abrir em Apocalipse, no capítulo 7, que diz assim. Eu vou ser bem curta, irmãos, mas bem curta, porque esse estudo não pode ficar longo, porque eu tenho
muitas outras revelações para fazer a vocês. João, ele estava na ilha de Patmos, ele era um prisioneiro. Ele já estava um senhor de idade. Então o levaram a essa ilha para que ele ficasse isolado do mundo. Lá João começou a ter visões, revelações. João foi arrebatado aos céus e Deus mostrou a João. João teve o privilégio de ver as coisas futuras. E foi narrado para a gente. Foi escrito. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês que são novos convertidos e iniciantes da palavra de Deus. Nem tudo que João viu, ele pôde escrever. Porque foi dito para ele escrever apenas o que era interessante que saibamos. Mas muitas outras coisas João viu. E foi guardado em segredo. Assim também quando Paulo diz que ele faz referência que o homem foi arrebatado até o céu, se no corpo ele não sabe, mas a gente sabe que foi Paulo. Ele viu coisas inefáveis que não julga a ninguém ficar sabendo. Então muitas coisas Paulo viu, ele foi arrebatado aos céus e não foi permitido que Paulo dissesse. Assim como eu estou trazendo a vocês também algumas coisas, muitos irmãos em Cristo estão tendo revelações, mas que não está sendo dado permissão para essas pessoas publicarem. Inclusive, irmãos, eu posso falar assim que infelizmente a gente está num mundo totalmente corrompido. Mas eu sei que a quem Deus quer, essas coisas vão ser reveladas. Eu achava que os 144 mil eram judeus. Tanto os 144 mil, descrito no livro de Apocalipse capítulo 7, como 14. Eu achava que eram todos judeus. Mas, com o tempo, eu pedi discernimento a Deus e Ele me deu. E eu vou passar a vocês aqui. João, então, quando teve essa revelação, ele teve a revelação no capítulo 7, ele diz assim, que depois da abertura de alguns selos e outras coisas que aconteceram, ele diz assim, depois disso vi nos 4 cantos do mundo 4 outros anjos em pé. Eles estavam segurando os 4 ventos da terra, a fim de que nenhum vento soprasse sobre ela, nem o mar, nem sobre nenhuma árvore. Então vi outro anjo que subia do lado leste e que tinha na mão o sinete do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte para os 4 anjos que tinham recebido o poder de fazer estragos na terra e no mar. O anjo disse, não façam estrago na terra, nem no mar, nem nas árvores, até que marquemos com o sinete a testa dos servos do nosso Deus. Aí me foi dito, ou seja, foi dito a João, o número dos que foram marcados. Eram 144 mil. Eles pertenciam a todas as tribos do povo de Israel. 12 mil de cada tribo. 12 de Judá, 12 mil de Ruben, 12 mil de Gade, Asser, Naftali, Manassés, 12 mil de Simeão, 12 mil de Levi, Issacar, 12 mil de Zebulon, 12 mil de José e 12 mil de Benjamim. Aqui tem algumas coisas aqui, eu não vou descrever isso, irmãos, porque não é o foco do estudo. Até porque alguns podem me perguntar, mas por que não está a tribo de Efraim, né? Mas está a tribo de José e por aí em diante. Eu não vou dizer aqui porque isso é um outro estudo e não vai perder totalmente sentido aqui. Mas o que eu quero dizer a vocês é que foi dito o número dos 144 mil. Eram 12 mil de cada tribo. A igreja, ela não tem tribo. A igreja não tem núcleos. Israel tem núcleo. Israel é dividido em tribos. São 12 tribos, advindas dos 12 filhos de Jacó, que se transformou em Israel. Por que 12 tribos de Israel? Porque Israel era o novo nome que Deus deu a Jacó. Porque Jacó era chamado de enganador. Então, está falando aqui que Deus está protegendo 12 mil de cada uma das tribos de Israel, de cada das tribos dos filhos de Jacó. Por que Deus fez isso? Porque ele começou a querer limpar a terra. Lembra do que nós dissemos que
depois haverá uma grande limpeza, depois da colheita haverá uma grande limpeza, né? Mas enfim, Deus estava começando a querer mostrar o seu poder nas nações, para que o povo visse as suas mazelas, os seus pecados, e visse que Deus estava aborrecido com eles, e por conta disso eles se convertessem a Deus. Assim como Deus fez em Nínive, mandou Jonas antes de destruir aquela cidade. Assim como Deus também mandou Noé avisar aquelas pessoas antes de destruir. Então o que está acontecendo? Deus, antes de destruir, ele está marcando os seus. Mas por que Deus está marcando justamente a testa de 12 mil filhos, representando as 12 tribos de Israel? Por que Deus está fazendo isso? Porque Deus, ainda que o homem se corrompa, Deus permanece fiel à sua promessa. Deus havia feito uma promessa a Abraão. E Deus disse que por conta de Abraão, ele ia abençoar todos os povos da terra. E por conta de Abraão, ele iria abençoar sua semente. Se Deus não sela a testa desses representantes de cada tribo, ele selasse apenas a testa de 6 tribos, as outras 6 iriam ser extintas. Ou seja, 6 filhos de Jacó, 6 descendentes de Jacó iriam ser exterminados da terra. Então o que nós estamos vendo aqui é que Deus está honrando a sua promessa quando ele fez com os patriarcas lá atrás, começando por Abraão, que iria abençoar a sua semente, iria guardar a sua semente, ainda que os homens dessa semente se permanecessem infiel, mas Deus não volta com a sua palavra. Então o que Deus faz? Ele seleciona os melhores dessas tribos. Ele não vai pegar, vai deixar, não, ele escolheu os 12 mil melhores de cada tribo e selecionou e marcou para ser guardado no dia dessas calamidades. Porém, essas pessoas irão sofrer, só que a morte não os alcançarão. Por que a morte não os alcançarão? Porque eles estão com o selo de Deus. Mas presta atenção, a gente não sabe o que está escrito no sinete de Deus. A gente não sabe se está escrito o nome do pai, o nome da cidade, o nome do filho. Não sabemos. A Bíblia diz apenas que eles foram marcados em sua testa com o sinete de Deus. Eu não posso bater o martelo dizendo que o sinete de Deus está escrito, que não foi dito. Então só está dizendo que eles foram marcados, eles foram selados por Deus. Mas eu quero fazer uma observação a vocês. Se eles foram selados por Deus, significa que eles não eram selados. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eles não eram selados. Então eles precisavam ser selados antes dos anjos começarem a fazer a destruição geral. Guarde essa informação. Agora vamos lá. Então a gente entende que o Apocalipse no capítulo 7 está falando de tribos. Igreja não tem tribos, então está falando sobre Israel. Israel mesmo, terrena. Não é Israel celestial, é Israel terrena. Esse povo será guardado. Agora vamos lá então. Abre em Apocalipse no capítulo 14. Diz assim: depois olhei e vi o Cordeiro em pé no Monte Sião. Com ele estavam 144 mil pessoas que tinham o nome dele e o nome do pai dele escrito na testa. Não está falando sinete de Deus. Está falando o nome dele e o nome do pai dele escrito na testa. Então eu ouvi uma voz no céu que pareceu o barulho de uma grande cachoeira ou o som de um forte trovão. A voz que eu ouvi era como a música de arpista tocando as suas harpas. Os 144 mil estavam diante do trono e dos 4 seres vivos e dos líderes e cantavam uma nova canção que somente eles podiam aprender. De toda a humanidade, eles eram os únicos que tinham sido comprados por Deus. Eram os que se conservaram puros porque não haviam tido relações com mulheres. Seguem o Cordeiro onde ele vai. Entre todos os seres humanos,
Eles foram comprados e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Eles nunca mentiram e nem cometeram nenhuma falta. Ponto. Vamos lá, vamos traduzir isso aqui. Primeiro, não está falando que é tribo. Então, já vimos aqui que é uma coisa totalmente diferente do que nós vimos no capítulo 7. Segundo, está falando que eles foram comprados de toda a humanidade. Irmãos, se eles foram comprados de toda a humanidade, aqueles 144 mil que foram selados lá no capítulo 7, não é toda a humanidade. É um grupo de judeus que estarão vivendo naquela época. Na época do grande sofrimento. É o grupo dos judeus. Nesse grupo aqui está falando que é toda a humanidade. Ou seja, de Adão até aquele momento. Até o momento em que eles forem levados como primícias. Ou seja, até o momento do rapto deles. Uma outra coisa. Se nós pararmos para observar, os 144 mil do capítulo 7 de Apocalipse, eles não eram selados. Eles passaram a ser selados a partir do momento que os anjos deram uma pausa naquilo que eles iam fazer, que era começar a destruir a terra. E aí sim, como sinete de Deus, esses 144 mil foram selados para serem preservados dessa destruição. Dos acontecimentos que ocorrerão a partir daquele evento. Lembra que nós falamos que Deus tem uma aliança com Abraão, com os patriarcas, e por conta disso ele honra a sua palavra, e ele iria preservar 12 mil de cada tribo de Israel. Então, esses 144 mil das 12 tribos de Israel, eles não eram selados. Tanto é que os anjos chegaram e selou a testa de 12 mil de cada tribo de Israel. Esses 144 mil do livro de Apocalipse, no capítulo 14, não falam que eles são selados, não falam que eles iriam ser selados, mas já falam que, já subentende, nós já podemos subentender que eles já eram reservados, já eram grupos selecionados, porque diz que ele foi comprado de toda a humanidade. Ou seja, diferentemente de um grupo de 144 mil no capítulo 7, que estariam naquele período vivendo a grande tribulação. Então, vamos separar os melhores que estão vivendo nesse período para selar, para eles não sofrerem as consequências advindas naquele tempo. Você observa que os 144 mil do capítulo 14 do livro de Apocalipse, ele não fala que é um grupo vivendo naquela época, mas sim ele fala que é um grupo que foi selecionado de toda a humanidade. O que significa? Que eles já eram escolhidos a dedo entre todos os seres humanos que existiram, que passou e que naquele momento estarão na Terra. Ou seja, eles já tinham o selo de Deus. Eles já tinham o sinal de Deus em suas vidas. Tentam entender, porque às vezes a gente quer uma coisa assim explícita, mas Deus ele fala entre linhas. Só que nós, como eu já canso de dizer, nós queremos que às vezes Deus seja explícito, e Deus fala assim: olha, eu vou te dar só isso e você desenvolva a sua inteligência e tudo o que eu já tenho dado para você compreender o que eu já tenho tentado revelar a vocês. Então, o que eu estou querendo dizer nesse sentido, que os 144 mil do capítulo 7 de Apocalipse, eles não eram selados,
mas que naquele momento eles foram selados para não ser dizimados. E os 144 mil do capítulo 14 de Apocalipse, eles já tinham a marca de Deus. Eles já tinham o sinal de Deus. Apenas outras coisas precisavam ser aprimoradas e nós vamos falar mais à frente nesse estudo. Mas uma coisa de cada vez. Só quero que vocês entendam a diferença de um grupo e o outro. Tá bom? Eu às vezes quero ser simples demais e acabo falando coisas que confundam. Mas vamos lá, vou tentar traduzir, vou tentar ser um pouco mais simples. Esse 144 mil do capítulo 14 está falando que de todos os seres humanos que existiram na face da terra, de Gênesis, ou seja, de Adão, até a ceifa desses 144 mil, eles foram os únicos que se mantiveram puros. Eles foram os únicos que se mantiveram íntegros. Eles foram os únicos que não se mantiveram à prática da mentira. Eles foram os únicos virgens que não se macularam, que não se corromperam. E aí uns vão falar assim, mas irmã, está falando sobre virgem, questão de religião também. Mas irmãos, eu não vou entrar em discussão aqui. Cristo é o nosso molde. Adão e Eva é o nosso molde. Quem quiser entender que volta os estudos, eu não vou ser explícita. Cristo é o nosso molde. Adão e Eva é o nosso molde. Doa quem doer, mas a palavra de Deus está aqui. Vamos lá. Está dizendo que eles foram os únicos comprados por Deus. Eles tinham sido os únicos comprados por Deus. Eram os que se conservaram puros. Olha só, uma palavra. Eles, dá continuidade na parte B. Entre todos os seres humanos, eles foram comprados e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Vocês entendem uma coisa? A Deus e ao Cordeiro. Como uma oferta de primícia, porque eles são primícias. Está dizendo ali que eles são primícias, certo? Não está dizendo na Bíblia que eles são primícias? Como uma primícia pode ser dado a duas pessoas diferentes? Como? Eu não estou querendo falar aqui, irmãos, vamos lá, a questão de trindade, não estou misturando a trindade aqui, vamos raciocinar. Cristo lá, nos estudos passados, na questão quando ele oferta a primícia, que é ele mesmo ao Pai, eu te faço uma pergunta. Como que Cristo pode estar oferecendo essas primícias, que são os 144 mil, porque está descrito que eles são primícias ofertadas a Deus e ao Cordeiro. Como que Cristo pode oferecer a primícia, que são os 144 mil, ao Pai e a Ele? Como? Vamos continuar, a gente vai entender. A gente compreende até agora que primícias, né, ela é oferecida primeiro ao Eterno. Mas como nesse caso ela também foi oferecida ao Cordeiro? Então, vamos continuar aqui. Diz aqui que na testa deles estava escrito o nome dele, o nome de quem? Do Cordeiro. E o nome do Pai na testa. Aqui, ó. Em sua testa tinha o nome dele, o nome de quem? Do Cordeiro e o nome do Pai. Por que tinha na testa dele o nome do Cordeiro e o nome do Pai? Porque eles foram oferecidos tanto para Deus como para Cordeiro. Aí, vamos lá. Quando o ofertante oferece os seus frutos da sua terra, vamos lá na cevada. O ofertante, ele primeiro oferece o primeiro fruto e depois ele volta e pega, porque o que ficou é dele, certo? É dele. A primícia já foi ofertada a Deus, então quando ele volta, ele não precisa ofertar a Deus mais. É dele quando ele volta. Vamos traduzir isso? Porque diz aqui no versículo, no capítulo 13, no versículo 4, que essas primícias foram ofertadas para Deus e para o Cordeiro. Eu tive essa revelação há pouco tempo sentado no meu sofá. E eu fiquei sem palavras. E eu vou trazer para vocês por quê. Me emocionou.
João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que aconteceu? Deus deu o seu filho para que todo que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então Deus deu. Quando Cristo morreu, Cristo, como nós já vemos falando em todos os estudos, ele veio pagar o dote da noiva e ele veio reconectar toda a criatura, toda a raça humana que nele cresce a Deus. Quando Jesus voltar para pegar a oferta, a sua colheita de cevada, porque ele é o primeiro feixe, né? Ele se apresentou como primícia, então quando ele volta, ele pega aquilo que pertence a ele. Então, o que Cristo faz? Ele vai pegar essa cevada e ele também vai apresentar a Deus, vai oferecer ao Pai. Aí você, mas irmã Rejane, mas por que ele vai oferecer ao Pai? Se ele é a primícia, ele já se oferecer a Deus. Ele não vai oferecer a Deus a cevada que ficou do campo como primícia da cevada, porque a primícia é ele. Ele é a primícia da igreja, porque ele é o cabeça da igreja. Mas Jesus vai oferecer essa cevada como primícias a Deus, sabe o quê? Primícias dos seres humanos que ele reconectou lá na cruz a ele. É por isso que diz que eles foram comprados de toda a humanidade. Ele não fala como igreja, assim como toda a humanidade. Jesus morreu por toda a humanidade. Então essas pessoas que serão arrebatadas como primícias, elas serão oferecidas a Deus não como primícias da igreja, mas sim primícias da humanidade. Essas pessoas são os primeiros que se reconectaram através do sacrifício de Jesus a Deus. Por isso que elas são oferecidas como primícias da humanidade. Então são os primeiros seres humanos que farão a conexão da costela de Adão, Eva, a parceira ideal. Então ali a plenitude da humanidade será feita. Deixa eu ver, deixa eu tentar esmiuçar para vocês. É como se Adão e Eva, nesse momento, tivesse acabado de ser recriado. A perfeição da humanidade, ela se reconectou, ela se restaurou através de Cristo como perfeito Adão e através da sua noiva, que são os seus santos, como eu vou voltar lá, que se permaneceram fiéis. Então, de toda a humanidade, eles se permaneceram puros e íntegros, então formando novamente o primeiro casal que foi danificado lá no Jardim do Éden. Então, quando Cristo ele vem aqui na Terra, ele aceita ser o pagamento de Deus para que o homem se reconectasse com Deus. Lembra que Deus ia todos os dias lá no jardim conversar com o homem? E a partir do momento da queda, o homem ele já não mantinha esse contato livre com Deus, precisava de sacerdote, precisava de profetas, sempre precisava de uma terceira pessoa para que nós pudéssemos ter esse contato com Deus. Então, Cristo, ele quando morre na cruz, ele fala, a partir de hoje, todos aqueles que em meu nome chegar à presença do Pai, ele diz que nós podemos entrar no nosso quarto e fecharmos a porta, porque agora, através dele, nós temos acesso ao Pai. Então, Cristo, quando ele veio a essa terra, ele veio não somente fazer essa ligação do acesso que foi quebrado lá no Jardim do Éden, mas ele também veio fazer também a construção desse casal que também foi danificado. Lembra que uma coisa que Adão perdeu foi a sua companheira? Volta lá nos estudos. Então Cristo veio reconstruir essa perda que Adão também teve lá no Jardim do Éden. E uma dessas perdas foi a sua mulher. Lembra que a mulher deixou de ouvir os conselhos do marido para ouvir os conselhos da serpente? Então, Cristo, ele vem fazer essa reconstrução. Ele veio construir essa parceira ideal que havia sido perdido lá
no Jardim do Éden. Então aqui Cristo, ele não somente reconecta toda a criatura novamente a Deus, como ele também constrói, ele também paga na cruz do Calvário o preço pela sua costela, o preço pela sua companheira ideal. Mas por que elas são oferecidas ao Cordeiro? Porque está falando assim, que elas foram oferecidas ao Cordeiro, a Deus e ao Cordeiro. Então Cristo oferece elas, ao falar assim, olha, eu morri lá na cruz, estou te oferecendo como os primeiros frutos da humanidade a se reconectar contigo. Mas só que elas também são oferecidas como primícias ao Cordeiro. Não é isso que está descrito aqui? Irmãos, Deus deu seu Filho. Então Cristo, quando morreu no Calvário, dando a sua vida por toda a humanidade, como ele comprou a sua noiva, ele pagou o sacrifício pela sua noiva, o dote da noiva. E o sinônimo disso é uma costela que foi atravessada, o sinônimo disso foi uma lança que foi atravessada em sua costela. Então, quando Cristo apresenta ao Pai, o Pai diz ao Filho, você não somente me trouxe as primícias de todos os seres humanos que aceitou esse pagamento que eu dei por todos eles. Como está escrito em João, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, filho, você não somente trouxe os primeiros frutos de toda a humanidade que aceitou o meu pagamento, o meu amor por eles, mas como você também tem direito, porque você morreu, para que você pudesse também ter a sua companheira ideal e que fosse semelhante a você, assim como Eva era semelhante a Adão. Então Deus diz assim, eu os recebo, né? Por isso que a criança vai para o trono. Eu os recebo porque eu os comprei através do teu sangue, mas você também tem direito a eles, porque você obedientemente os comprou na cruz do Calvário, obedecendo aquilo que eu havia designado. Deus comprou através de Cristo, mas Cristo também tem parte, porque Cristo voluntariamente, a Bíblia diz que voluntariamente, ele aceitou esse sacrifício. Ele não foi por força, não tem outro jeito, eu vou falar. Não, mas ele voluntariamente. E se voluntariamente, se ele foi o sacrifício, então também ele passa a ter parte nessa recompensa. Então a gente tem que entender o porquê as primícias nesse sentido, não é primícia da igreja, mas nesse sentido como primícia de toda a humanidade, ela tanto é dada ao Eterno, como ela também é dada ao Cordeiro. É muito bonito, né? Mas vamos continuar. Então, essas pessoas são as primícias da parte do corpo de Cristo, advinda da humanidade que o reconhece como Senhor. Eu não sei se eu estou sendo tão didática que eu termino confundindo vocês. Então o próprio Deus diz, você também tem parte nisso, nessa conquista. Assim como eu recebo eles, mas você também é digno deles. Cristo, ele não somente paga um preço na cruz por toda a humanidade para reconectá-los a Deus, como ele também paga o preço pela sua noiva, o dote pela noiva. Então, quando ele busca a cevada, ele também busca a sua noiva, que é a cevada que ele está no campo. Por isso que diz que eles foram ofertados entre todos os seres humanos. Eles foram comprados, foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Aí você pode dizer, mas Jesus, ele não veio como homem? Ele não poderia ser essa primícia da humanidade? Eu vou fazer eu vou ser bem didática aqui com vocês. Cristo, ele foi o presente de Deus, como está escrito lá em João 3,16, para que nós, seres humanos, se reconectasse com ele, certo? Se reconectasse com o Eterno. Cristo, ele não poderia ser essa primícia da humanidade, porque Cristo
ele era o pagamento dessa conexão entre o homem e Deus. Ele mesmo fala, ninguém pode ao Pai se não passar por ele. Ou seja, Cristo é essa ponte. Então, Cristo não pode ser o pagamento e ao mesmo tempo o produto, né? Vamos falar produto. E uma outra coisa que a gente também não pode falar, que Jesus também deveria fazer parte desse grupo. Por que Jesus, essa premissa não está se referindo a Jesus? Porque, além do número ser 144 mil, né? Já descarta logo que não é Cristo. Se nós pararmos para analisar, essas pessoas estão sendo ofertadas como primícias não só para Deus, mas como para o Cordeiro. Então, como Cristo pode ser a pessoa que aceitou o resgate de toda a humanidade e pode ser, ao mesmo tempo, a própria primícia dele mesmo? Não existe, irmãos. Então, entendamos, não confundamos a primícia da igreja, que é Cristo, com a primícia da humanidade, que são os 144 mil, de Apocalipse capítulo 14. É totalmente diferente, porque os 144 mil de Apocalipse capítulo 14, eles serão os companheiros do Cordeiro. Assim como Eva, ela foi a companheira de Adão. Então, não vem com essa história. Então a irmã está dizendo que Cristo não era humano? Cristo é humano, claro, era 100% homem. Só que Cristo já estava conectado com Deus. Cristo nunca houve nele nenhuma corrupção. Os seres humanos que haviam sido contaminados com o mal é que deveriam fazer essas escolhas. E os primeiros frutos que fizeram essas escolhas e que se prepararam rapidamente, primeiro que seus irmãos, esse grupo são os 144 mil. E por que essas pessoas não são também do grupo da igreja? Porque nós falamos que o cabeça da igreja é Cristo, e como primícia da igreja, ele lá no último estudo que nós já fizemos, ele já se apresentou. Primícia da igreja é uma coisa e primícia da humanidade é outra. O contexto de igreja que nós sabemos, que nós já aprendemos, está sendo representado lá por aqueles 2 pães que nós falamos no outro estudo. Não está sendo representado por filho varão. Não está sendo representado aqui por um grupo chamado 144 mil. Aquele símbolo da igreja está sendo representado entre 2 pães, que é a igreja gentia e a igreja judia. Aí você fala assim, mas então os 144 mil não faz parte da igreja? Ele faz parte do grupo que sairá da igreja. E por que ele faz parte do grupo que sairá da igreja? Porque é um grupo que aceitou o sacrifício de Cristo. É um grupo que aceitou fazer a vontade de Cristo e aceitar o seu sofrimento. E esse grupo, necessariamente, ele sairá da igreja. Lembra que o filho varão sai de uma mulher? A mulher simboliza a igreja. A mulher simboliza a igreja, mas o filho varão, ele sai de um grupo dentro da igreja, que nós já falamos que é Filadélfia, mas como primícia de toda a humanidade que aceitou e que vivenciou o sacrifício de Cristo em suas vidas. Presta atenção. Aí você fala, poxa, irmã Regiane, mas então significa que todos os que vieram, todos os que nasceram desde Adão até aqui, eles não foram dignos de serem chamados primícias? Irmãos, primícias têm algumas qualificações, algumas características. E eu não estou aqui para discutir essas características, como eu já disse no início do vídeo. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Quando Deus, na sua onisciência, ele é onisciente, ele sabe todo o futuro, certo? Deus, quando ele cria uma criança, quando ele forma uma criança no ventre da mãe, ele sabe o futuro dessa criança até a sua morte. Ele sabe do nascimento até a morte daquela criança. O que nós vimos é que Deus, na sua onisciência, ele reuniu um grupo específico de pessoas. Ele, na sua onisciência, quando ele estava formando cada ser humano, ele já sabia a característica que cada ser humano, as escolhas que cada ser humano iria fazer. Quando ele estava me formando, eu vou falar aí, ele olhou para mim e falou assim, a Regiane, ela tem características que possam nascer nesse grupo. Eu posso usar a Regiane para fazer esse tipo de coisa. Então o que Deus fez na sua onisciência?
Ele me colocou para nascer no século específico, na data específica, no dia específico e na hora específica. Quando ele formou você, ele viu que você não iria dar certo de nascer na Idade Média. Então o que ele fez? Eu posso usar esse meu servo, essa minha serva, para nascer no dia tal, no mês tal, na hora tal. Então, Deus, na sua onisciência, ele reuniu no período certo o grupo que iria representar os 144 mil. Assim como era necessário que na data certa, no dia específico, José do Egito nascesse para livrar todo mundo da fome, especialmente o Egito, tinha que reunir as características de José. Talvez se você nascesse naquela época, você iria faltar com uma aptidão e não ia fazer com que os planos de Deus dessem certo. Cada ser vivente são instrumentos de Deus para tempos específicos. Cada pessoa nasce em determinada época específica. Por isso que algumas pessoas dizem que são predestinação. Eu tenho muita inclinação em repudiar um pouco essa palavra de predestinado, no sentido do qual é colocada a predestinação. Por quê? Eu não concordo com a predestinação com o sentido do qual ele é apresentado. Exemplo, Deus escolhe uma pessoa para fazer isso e os outros têm que aceitar. Não, Deus não escolhe. Deus vê a característica daquela pessoa, vê o comportamento daquela pessoa e diz: essa pessoa funciona bem para trabalhar, para nascer e para agir em tal época e determinada época. Então, por conta disso, Deus predestina ela para nascer naquele período. Mas Deus jamais irá manipular o comportamento do homem. Como assim? Deus, ele vê que você tem característica para nascer em determinada época para desenvolver um determinado papel. Mas Deus jamais vai manipular para que você faça aquilo. Ele vai te guiar, ele vai te dar alerta, ele vai te sinalizar. Mas a escolha pertence a nós. Obedecer pertence a nós. Observa que Sansão, ele foi escolhido para ser o libertador do povo hebreu naquela época. Ele era um dos juízes. Mas Sansão, você vê que ele literalmente rejeitou todos os sinais que Deus havia dado a ele. Ou seja, Sansão era a pessoa ideal, tinha as características ideais para nascer naquele período. Mas Sansão, ele cumpriu a palavra de Deus, ele só reconheceu quem ele era, o que realmente Deus queria fazer na vida dele, quando ele estava sendo morto. Quando ele pôs as mãos dele lá nas pilastras, e aí ele orou reconhecendo que realmente ele havia errado. Ou seja, Deus, ele bota assim, ele vê que nós temos a característica, temos o perfil certo, então ele nos coloca no momento certo, no período certo, mas as escolhas quem faz somos nós. Nós temos o livre-arbítrio como filho de Deus de decidirmos se vamos aceitar ou não o guiar dele. É como, por exemplo, o pai e a mãe, eles veem nitidamente que o filho tem aptidão para certas coisas e colocam numa escola para desenvolver aquela aptidão. Mas o filho, ele constantemente, ele briga contra a aptidão natural dele. O que ele faz? Ele rejeita todas as coisas que os pais oferecem a ele. Ele rejeita todos os cursos, todos os conselhos. O pai vai poder obrigar o filho a fazer muitos dos casos, sim, mas esse não é o caso de Deus. Deus não nos obriga a fazer nada do qual nós não queiramos fazer. Ele fala: olha, a Rejane tem aptidão para nascer, para desenvolver essa função. Ela tem característica para nascer nesse período. Porém, ele me bota para nascer ali. Mas quem vai aceitar ou não sou eu. Porém, Deus vai me mostrar, ele vai me sinalizar. Cabe a eu ou não aceitar. Ou seja, Deus não manipula comportamento humano. As escolhas são feitas por nós.
Nós é que decidimos obedecer ou não os sinais de Deus. Porém, Ele vê pela sua presciência, pela sua onisciência, o perfil exato e a época exata que seria ideal para o plano dele realizar em nossa vida e também os planos dele, de acordo com a humanidade, realizar através dos seus instrumentos, se dispõe a obedecê-lo. Entendeu? Há muitos exemplos na Bíblia de pessoas que eram para fazer certas coisas, que nasciam no momento exato e que não fizeram. Fizeram por um período, mas depois pararam. A gente tem vários exemplos, não somente Sansão, mas nós temos Salomão, temos tantos outros exemplos de pessoas que cumpriram um período da sua vida à vontade de Deus, mas depois simplesmente rejeitaram. Então Deus não manipula comportamentos humanos. Por isso que eu não acredito nesse caso, nesse tipo de predestinação. Mas eu acredito que Deus, na sua onisciência, Ele coloca pessoas para nascerem no período certo para que seu plano se desenvolva e seja realizado. Infelizmente, muitos de nós ainda frustramos esses planos. Mas Deus, na sua onisciência, assim como Ele na onisciência, Ele sabia que Adão ia cair, Ele sempre prepara um escape, uma pessoa que vai fazer com que o seu plano se cumpra. Nós vamos falar no decorrer desse estudo como que isso acontece. Então, só para finalizar aqui, eu raciocino, Deus não manipula comportamentos. Nós decidimos se obedecemos ou não à vontade dele. Ok? Vou trazer uma linguagem mais fácil para você. Por exemplo, eu sou uma dona de uma empresa. Eu sou dona de uma empresa e eu preciso de um diretor executivo nessa empresa. Só que para eu poder agir com outras coisas no meu campo, né? Eu preciso de uma pessoa de confiança que detenha algumas qualidades para o cargo que eu preciso, diretor executivo. Então eu estipulo algumas normas. O diretor executivo da minha empresa precisa ser assim, precisa fazer isso, precisa ter tal nível de educação, precisa falar 5 línguas, precisa ser brasileiro, porque ele vai se identificar melhor com os nossos produtos. E, ou seja, eu estou descrevendo várias características do diretor executivo da minha empresa. Todas as pessoas que aparecem se apresentando para esse cargo, se faltar uma única característica da qual eu necessito, ela não é apta para exercer o cargo do qual eu estou procurando. Mas a partir do momento que eu acho aquela pessoa, o que eu vou fazer? Eu vou separar essa pessoa e vou fazer alguns testes para saber se realmente ela é apta para trabalhar na minha empresa. É o que eu falei. A pessoa tem a característica daquilo que Deus deseja, mas agora eu vou fazer alguns testes para saber se ela aceita ou não o serviço. Se ela está apta ou não a realizar o serviço. Tá entendendo? Não é porque ela reúne todas as características que ela vai adquirir o cargo. Não, precisa saber se ela quer. É mais um motivo. Então o teste é feito para saber se a pessoa vai aceitar ou não. Se ela vai desenvolver ou não. Às vezes ela até aceita, mas desenvolve relaxadamente. Ela acha assim, eu sou bom e faz as coisas relaxadamente. E nas coisas de Deus não se faz relaxadamente. Então, não é o fato dela ter as características, mas é o fato de como ela vai desenvolver esse talento que ela tem. Se ela vai me satisfazer plenamente ou não para tomar posse do cargo na minha empresa. O que eu estou querendo dizer com isso? Que assim como Deus selecionou os 144 mil, Ele descreveu, os 144 mil precisam ter essas características. Porque afinal eles serão companheiros do meu filho. Se a característica da noiva... Aí, vamos lá. É bem interessante que eu quero falar, termino me enrolando aqui. Se a característica de Adão foi corrompida e Cristo fez o Adão perfeito, então essas características da sua companheira tem que ser semelhante a quem eu busco. Todos os 144 mil tem que ter essa característica do qual eu procuro para ser a companheira ideal do meu filho. Se nós pararmos para observar, Eva tinha a característica perfeita para ser a companheira de Adão, porque foi feita pela própria mão de Deus. Mas Eva aceitou
ser a companheira de Adão? Não, porque Eva desobedeceu tudo aquilo que Deus havia dado a ordem através de Adão. Da mesma forma, como nós vimos nos estudos passados, que a perfeita Eva, a perfeita companheira do Senhor, ela tem que ouvir a voz do Senhor, ela tem que ouvir a voz do Senhor e tem que obedecer. Ela tem que sujeitar a Deus. Lembra? Sujeitar a Deus, resistir ao diabo, resistir às outras vozes. Então, só para nós fecharmos então esse raciocínio. Deus não manipula pessoas, não manipula comportamentos. Somos nós, mesmo com todas essas características que correspondem àquilo que Deus procura para ser companheiro do seu filho, mas Deus também ele fará testes para saber se nós queremos ou não aceitar essa oferta, esse convite. Mas, nesse sentido, a predestinação ela funciona apenas no sentido de colocação para realizar em um tempo certo o propósito de Deus e não manipulação de personalidade, de caráter. Deus sempre dará o livre-arbítrio para o homem decidir o que ele quer da sua eternidade. Deus nunca irá manipular as nossas decisões. Cabe a nós decidirmos se queremos ou não aceitar o convite que Ele está nos oferecendo. E muitos de nós, infelizmente, temos todas as características de ser um instrumento poderosíssimo na mão de Deus, mas infelizmente nós escolhemos coisas que estão totalmente longe desse projeto. Porque, geralmente, essas coisas que nós escolhemos sempre satisfazem o quê? As nossas necessidades carnais e nunca as necessidades espirituais que devem estar sempre pautadas na vontade soberana de Deus. Então, as escolhas que Deus faz em relação aos seres humanos em posicionamento de tempo são vontades soberanas, mas nunca uma vontade manipuladora. Deus é fiel, Deus é lindo, irmãos. Deus é lindo. Então vamos continuar o nosso estudo, que ainda tem muita coisa para nós falarmos, a gente poder nos alimentar de Deus, porque Deus, ele nesses últimos dias, ele tem tentado nos clarear e nos fazer entender tudo o que Ele tem planejado de bom para nós, para o seu povo, para aquele que verdadeiramente o ama e ama a sua palavra.